Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo pra vocês continuação da função afim, só que agora a parte de exercícios. Nessa aula eu vou dar ênfase nos exercícios relacionados à teoria, à nossa definição, tá bom? Que estão linkados com a nossa primeira aula que eu vou deixar aqui pra vocês. Gente, antes de mais nada, antes da gente começar o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like no vídeo, por favor, isso me ajuda muito. Se ficou com dúvida ou sugestão de vídeo, comenta aqui pra mim também. E não esquece de compartilhar, beleza, gente? Então, vamos pro conteúdo agora. Determine o valor de k real para a função f de x é igual a k ao quadrado menos 49 x menos 3 ser constante. Gente, lembrando da nossa primeira aula, o que é uma função constante? O que significa isso, gente? A nossa função afim, que ela tem a característica de f de x é igual a x mais b, lembra disso? Então, o que significa uma função constante? É quando a nossa função é apenas b, ou seja, a parte que tem o x não existe. Em outras palavras, x tem que ser igual a zero, tá bom? Isso é muito importante a gente relembrar essa teoria. Ok, então, resumindo, esse número que vem junto com o x precisa ser zero. Então, isso que tá no parênteses, eu vou ter que igualar a zero para descobrir quanto que poderia valer o meu k, tá? Então, vamos lá. Ó, essa é a nossa funçãozinha que ele deu no enunciado. A gente vai só se atentar com o número que tá vindo junto com o x, tá bom? Então, olha ele aqui, é o k ao quadrado menos 49, ele a gente vai igualar a zero, e aí a gente vai fazer a equação normalmente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó, esse k ao quadrado menos 49, esse menos 49 eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 49, certo? Então, fica k ao quadrado igual a 49, e lembrando, gente, vou passar esse ao quadrado para o outro lado. A operação inversa do ao quadrado, né, da potência, é a raiz, tá, gente? Não esqueçam. Então, se a potência é ao quadrado, a raiz também será quadrada, ok? Então, ó, é assim que vai ficar. Vou passar para o outro lado, vai ficar k é igual a raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? 7, certo? Só que assim, raiz quadrada, a gente pode utilizar o valor tanto para menos quanto para mais. Tem que ser que k é igual a mais ou menos 7. Pode ser tanto mais 7 quanto menos 7. Beleza? Esse é nosso primeiro exercício. Agora vamos pro próximo. Nosso segundo exercício agora. Dada a função f de x igual a y, que é a mesma coisa que f de x, igual a 5x menos 1 menos 4 vezes x menos 3. Coloque na forma f de x é igual a x mais b e determine os números reais de a e b. Beleza, então, ó, essa é a carinha da função que ele deu pra gente. Primeiro, a gente vai ter que desenvolver essa função pra chegar na nossa carinha da função afim. Então, vamos juntos. Ó, copiei só a nossa funçãozinha aqui, tá? Então, vamos elaborar essa equação. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer... Para alguns chama distributiva, para outros chama chuveirinho. É a mesma coisa. Vai multiplicar este 5 e este menos 4 por tudo que tá dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó, gente. 5x menos 5, porque a gente fez distributiva nesse primeiro parênteses, mais menos 4x mais 12 pela distributiva do outro parênteses. Por que deu mais 12 aqui, gente? Porque é menos 4 vezes menos 3. E aí, 4 vezes 3 dá 12, aí menos com menos vai dar mais. Então, por isso que deu este número aqui. E agora, o que a gente vai fazer, gente? Ó, arrumar x com x e número sem x com número sem x, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 5x menos 4x mais 12 menos 5. Aí, a gente faz essa continha, que, né, 5x menos 4 vai dar x e 12 menos 5 vai dar 7. Então, essa é a nossa função afim. Só que ele pediu quem? A e B. Então, a gente vai mostrar pra ele. A é aquele número que vem junto com o x e o B é o número que está sem o x. Então, ó, nessa nossa equaçãozinha, o número que está junto com o x, número 1, ou seja, o nosso A é 1. E aqui, o B, que é o número que está isolado, sozinho, é o número 7. Então, o nosso A é 1 e o nosso B é 7. Então, o nosso terceiro exercício agora. Seja a função f de x igual a 3x menos 4 sobre 7, definida de reais em reais, qual elementos de seu domínio tem 2/3 como imagem? Domínio nada mais é do que um outro nome para o x, tá bom? E imagem é um outro nome para o nosso y. Então, toda vez que vocês verem domínio e imagem, associa x e y, ok? Y, lembrando, é o nosso f de x, tá? Então, em outras palavras, ele está perguntando o que pra gente? Qual é o seu x quando a gente tem 2/3 como y, ok? Então, é assim que a gente vai desenvolver essa questão. Então, vamos junto. Então, só pra deixar resumidinho aqui no exercício de vocês, f de x é igual a 3x menos 4 sobre 7. E o que a gente vai fazer? Quando que é x, a gente vai descobrir o x quando o nosso y é 2/3. Ok, então
vamos desenvolver isso juntinhos. F de x é igual a 3x menos 4 sobre 7. Agora, substituindo, aonde a gente tem y, a gente vai trocar por 2 terços, ok? Ou 2 sobre 3, mesma coisa. Então, fica 2 terços é igual a nossa funçãozinha. Quando a gente tem duas frações ligadas por uma igualdade, tá vendo que tem um igualzinho no meio, a gente consegue multiplicar em cruz ou multiplicar em x, tanto faz o que você está acostumado a dizer. Então, ó, o que seria isso, gente? A gente vai pegar o 2 e multiplicar pelo 7 e o 3 multiplicar por esse parênteses do 3x menos 4. Vai multiplicar o 2 vezes 7 e vou multiplicar o 3 por esse parênteses todo. 3 vezes 3x menos 4 igual a 2 vezes 7, ok? E aí a gente vai desenvolvendo como a gente já estava fazendo. Então, o 3, lembrando, vai fazer ou chuveirinho ou distributivo, vai do que você gosta de chamar. E o 2 também vai ser chuveirinho, só que só no 7, tá? Ou distributivo. Tá aqui, ó, 9x menos 12 igual a 14. E aí, esse 12 que está negativo, passarei do outro lado, ficará positivo, tá bom? Então, vai ficar 9x é igual a 14 mais 12. 14 mais 12 igual a 26, então vai ficar 9x igual a 26. E aí, lembrando, se 9 está multiplicando o nosso x, ele vai passar dividindo, que, por fim, é a nossa resposta final. Por que é a nossa resposta final? Porque eu não consigo simplificar mais essa fração, tá bom? Claro, eu poderia sim dividir esses dois números para ter um número decimal, só que eu prefiro sempre entregar a resposta na fração. Então, vamos lá, gente. Quarto exercício. Em certa cidade, a assinatura residencial de uma linha telefônica custa R$ 34,50, o que inclui a cobrança dos 100 primeiros pulsos utilizados. Além disso, o consumidor paga 0,08 por cada pulso que exceder os 100 primeiros. Ou seja, gente, os 100 primeiros pulsos que ele utilizar do telefone dele serão R$ 34,50. Então, esse é o preço. Agora, o que exceder esses 100 pulsos, ele vai pagar uma taxinha de 0,08 vezes todos os pulsos que excederam os 100 primeiros. Então, um exemplo, se fosse 110 pulsos, tá? Esse 100 já tem uma taxa fixa de R$ 34,50. Se são 110, o que excedeu os 100? Não foram só 10 pulsos? Então, é dentro desses 10 pulsos, a gente vai multiplicar por 0,08 para saber quanto que ele vai pagar por causa desses pulsos excedentes. Entendeu, gente? Então, em outras palavras, esse exercício é uma função afim mascarada, tá? Que ele vai querer justamente no A que a gente mostre a função afim para ele. Então, vamos ler o A. Escreva a lei de formação da função que representa essa situação. Então, vamos lá. Vocês observaram que aqui a gente tem duas situações, certo? Então, a primeira situação é quando atinge os 100 primeiros pulsos, que é R$ 34,50, que é aquela taxinha fixa. Agora, se ele exceder esses 100 pulsos, ele vai pagar 0,08 vezes a quantidade de pulsos que ele excedeu esses 100 primeiros. Então, a gente vai ter dois momentos. Primeiro, todos os valores até 100 pulsos e depois todos os valores acima de 100 pulsos, tá? Então, a gente vai representar isso aqui para ele. Essas duas formulinhas. Primeira formulinha é essa daqui, traduzindo para matemática. Então, fica f de x é igual a 0,08x mais 34,50. Esse 34,50 representa os 100 primeiros pulsos, mais esse 0,08 vezes os pulsos que excederem 100, tá? Então, é isso que eu vou representar aqui para vocês. Para todo x maior do que aqueles 100 pulsos que a gente tem, beleza? Agora, olha aqui no de baixo. A gente vai ter f de x igual a 34,50 quando? Quando ele utilizar pulsos inferiores a 100, tá? Pulsos até o 100, beleza? Enquanto ele não atingir os 100 pulsos, ele vai ficar pagando 34,50. Até ele exceder, que aí ele vai entrar na outra formulinha. Beleza? Então, essas são nossas leis de formação nessa situação que ele narrou pra gente. Ok, então vamos pra B. Quanto que o consumidor pagaria pela sua conta utilizando 82 pulsos em um mês? E se utilizasse 300 pulsos? Então, ele perguntou duas coisas pra gente. Quando o nosso consumidor vai gastar 82 pulsos e depois 300 pulsos. Então, 82, vocês lembram daquilo que eu falei no exercício passado? 82 é menor que 100, não é? Se ele está abaixo de 100, então ele vai pagar aquele custo fixo, que é até 100 pulsos. Olha aqui eu representando isso. 82 pulsos é menor que 100 pulsos. Ou seja, vai pagar aquele custinho fixo. Vai ficar naquela primeira situação. F de x é igual a 34,50. Então, ele pagaria R$
34,50. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho desse outro caso dos 300 pulsos. Ó, então, 300 pulsos, só que aqui agora, gente, 300 pulsos, vocês concordam que é maior do que 100? Só que eu preciso saber quanto que é maior do que 100. Ó, 300 menos 100 é igual a 200, ou seja, a gente vai ter 200 pulsos a mais do que o nosso custo fixo de 34,50. Então, a gente vai representar isso na funçãozinha, ó. F de x é igual a 0,08x mais 34,50, que nem a gente fez na A, certo? Agora, eu vou, onde for x, eu vou colocar 200, que são os pulsos que eu excedi do 100. Então, vai ficar f de x é igual a 0,08 vezes 200 mais 34,50, que é referente àqueles primeiros 100 pulsos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Nessa situação, gente, eu posso cancelar todos esses zeros, tá bom? Então, eu vou cancelar esse primeiro zero do 0,08 com o primeiro zero do 200, e aí o segundo zero do 0,08 com o zero do 200. Eu só posso fazer isso numa multiplicação e quando a gente tem zero à direita e zero à esquerda numa multiplicação. Em outro caso, eu não posso, tá? E depois que a gente cortou, vai ficar 8 vezes 2 mais 34,50, que dará 16. Então, f de x é igual a 16 mais 34,50, fazendo essa sominha, fica f de x é igual a R$50,50. Ou seja, ele pagaria R$50,50. Beleza, gente? Então, é saber, é só isso. Agora vamos para a C. Um consumidor pagou R$53 pela sua conta telefônica. Quantos pulsos esse consumidor utilizou? Em outras palavras, gente, o que ele está perguntando pra gente? Quando o nosso Y é 53, qual é o nosso X, tá? Ou seja, qual é a quantidade de pulsos que R$53 pagam, tá? Então, vamos lá, só substituindo, tudo bonitinho pra gente efetuar essa continha. F de x é igual a 0,08x mais 34,50. A gente vai substituir o f de x pelo 53 e aí a gente vai fazendo a continha. Então, 53 é igual a 0,08x mais 34. Esse mais 34 eu vou passar pro outro lado como menos, então vai ficar 53 menos 34,50 igual a 0,08x. Fazendo essa continha, fica 18,50 igual a 0,08x. O 0,08 passarei dividindo, se ele está multiplicando o x, eu passarei ele dividindo o 18,50, tá? Que ficará desse jeitinho. Nesse caso, o que eu faço para simplificar a minha conta? Tá vendo embaixo que eu tenho 0,08? É como se eu jogasse esses zeros para o número de cima. Então, como são dois zeros, é como se eu multiplicasse por 100 o número de cima. Se eu multiplico por 100 o número de cima, é a mesma coisa que eu vou tirar essa vírgula dele, tá? Beleza. Então, a gente fazendo essa continha bonitinha, vai dar aqui x é igual a 231,25 pulsos que esse consumidor tá utilizando nessa linha telefônica dele. Beleza? Agora, gente, vamos para a D, que é a nossa última questãozinha, tá? Lembrando, dúvidas? Comenta aqui embaixo. Ó, se uma residência há 3 linhas telefônicas, qual é o valor mínimo gasto com o telefone em um mês? Então, vamos lá. Quantas linhas são? São 3 linhas telefônicas. Gente, lembra que, independente da pessoa gastar 1 ou 100 pulsos, ela vai pagar R$34,50? Então, o valor mínimo seria que cada uma dessas linhas pagasse justamente o valor mínimo, R$34,50, certo? Então, o valor gasto nessa residência com o telefone vai ser a soma de todos esses R$34,50. Então, R$34,50 da primeira linha, mais R$34,50 da segunda linha, mais R$34,50 da terceira linha. Que tudo isso vai dar um total de R$103,50. Então, o valor mínimo gasto com telefone nessa residência com 3 linhas telefônicas é R$103,50. Beleza, gente? Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!